Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito ligado ao dia a dia das pessoas, que é a compra e venda de automóveis. Essa invasão chinesa que tem acontecido, os preços, está cada vez mais difícil escolher um carro, né? Porque tem tanta opção, tanta variedade, qual escolher? Será que o carro que eu vou comprar agora tem uma boa revenda no futuro? E a garantia, como é que funciona? E as concessionárias são confiáveis ou não? É sobre isso que a gente vai falar com Rafael Galante, que é sócio economista do Oeconomia, consultoria especializada no setor automobilístico. Ele vai dizer que carro que ele prefere, quais são os cuidados que você tem que ter ao comprar um carro híbrido, não híbrido, plug-in, o que seja. E no final, as dicas finais que a gente sempre coloca para vocês. Bem-vindos ao Papo.com. Rafael, e aí, cara, que você está nesse mercado automobilístico, você é da geração das montadoras tradicionais, né? Carro a combustão, e aí você viu nos últimos anos uma grande mudança. Me fala, como é que está o mercado de automóveis, de venda de automóveis? Está aquecido mesmo? São esses 3 milhões aí que está todo mundo dizendo que vai vender por ano? Antes de mais nada, é sempre um prazer estar aqui com vocês, Sérgio, né? E aquela coisa que a gente fala, né? Já passou um quarto de século trabalhando nesse setor automotivo para dar aquela dramaticidade de mais de 25 anos de experiência, né? Então, sim, o mercado automotivo está num bom momento atualmente, e é uma coisa que nós economistas, a gente sempre tinha uma rivalidade com o pessoal do que fazia a previsão do tempo, né, para saber quem errava mais, né, e geralmente o pessoal da previsão de tempo errava mais historicamente, mas com a quantidade de satélites, hoje os economistas estão errando mais, porque ninguém imaginava que o mercado automotivo neste ano de 2026 ia chegar a 3 milhões de unidades, e chegará, se nada de ter acontecer. Na curva histórica, isso que é? Recorde, não? Não, a gente já teve no passado quase 4 milhões de unidades, uns 3,6, 3,7, quando eu estou falando lá em 2014, 15, 17, ou seja, assim, o meu recorde histórico está há uma década atrás no mínimo, tá? Mas mesmo assim, depois da pandemia, vai ser a melhor marca que existe, falando 3 milhões de unidades. Então é um bom resultado que o setor provavelmente vai alcançar esse ano. Mas esse resultado é fruto, assim, é venda direta ao consumidor, ou são as locadoras que estão adquirindo frotas? Como é que você analisa do ponto de vista assim? Quando você fala 3 milhões é um número que impressiona. Disso, quanto vem para as empresas, as corporações comprando isso? Esse é o ponto principal que de repente ninguém acaba mencionando. Quem está puxando esse mercado são as locadoras, ponto. Vou te dar um dado. Num período de uma década, a participação das montadoras, ela basicamente quase triplicou ao longo do período. Esse ano, as locadoras, elas vão comprar quase 20% de todos os carros vendidos. Há 10 anos atrás, não chegava a 9%. Então, o crescimento dela basicamente triplicou. As vendas às pessoas comuns, no período de 10 anos, pessoas comuns, pessoas como a gente, consumidor, né? Consumidor normal, ela cresceu no período de 10 anos, algo em torno de 12% a 14% num período de 10 anos. Então, quem puxou esse crescimento todo ao longo da última década, sim, foram as locadoras. Então, mas aí, Rafael, me corrija se eu estiver errado. As locadoras têm um benefício fiscal importante nessa aquisição dos carros, não é isso? E o ganho vem muito da revenda lá na frente. O principal negócio das locadoras que elas aprenderam nos últimos anos é revender o carro seminovo. Então ela compra o carro das locadoras a um preço interessante. Das montadoras, desculpa. As locadoras compram os carros das montadoras a um preço interessante, com uma linha de crédito ou um parcelamento também tão interessante, ela coloca isso na sua frota, ela faz rodar por um ano e meio, e depois acaba revendendo esse veículo. E aí está o grande ganho de quase todas as locadoras que aprenderam a fazer esse tipo de jogada. Tá, agora eu até vou cortar um pouco nossa história, porque você falou, ela revende para nós consumidores normais que vão lá, localiza seminovos, não sei, seminovos. Esses carros é bom comprar esses carros, porque esses carros já rodaram na mão de várias pessoas, em termos de garantia, em termos de serviço, é seguro, porque eu nunca comprei um carro de uma locadora, né? Esse carro aquele assim, mudou completamente, mudou porque também a indústria mudou.
Você fala hoje, você vai comprar um carro numa concessionária, você tem várias marcas oferecendo 10 anos de garantia, 6 anos, 5 anos, e esse carro que está na locadora, que ficou 1, 2 anos, ele ainda está excelente. Ele tem as garantias? Eles mantêm as garantias? Não. Depende de como foi feito esse acordo da locadora com a montadora. Alguns casos sim, outros não. Esse é um ponto de atenção mesmo. Então, quando você for comprar um carro de locadora, é verificar se os seus 4, 5 ou 6 anos adiante de seguro, se você vai ter direito ou não. Mas, voltando, o carro é bom. Você fala assim, a gente tem aquele medo, rodou demais? Talvez nem tanto. Uhum. Então, depende assim, qual é o carro que eu estou comprando? De repente, se eu for pegar um carro de um SUV grande, eu for alugar, um sedã de luxo grande, será que ele rodou demais como se fosse um hatch pequeno que a pessoa alugou para, por exemplo, virar carro de aplicativo? Talvez é diferente, depende de qual tipo de carro você vai comprar. Provavelmente um sedã, um hatch pequeno, um HB20. Um HB20, que nem você acabou de mencionar, um HB20, um Onix, um Polo, de locadora, tenha uma rodagem maior que se de repente fosse pegar um Corolla, por exemplo, de locadora, que é um carro diferente. E aí fala assim, qual que é a diferença? Ele só está rodado, mas ele tem toda uma depreciação. O tipo do carro, quando você for comprar, vale a pena você observar o tipo do carro? Vale. Eu não vou falar que não, é um mau negócio. Eu falei, não é. Eu acho que você tem que fazer sempre, independente de todo o carro usado, você tem que fazer que a gente brinca, né? Puxa a capivara do carro e faz vê todos os pontos deles. Normalmente essas grandes locadoras, os carros que estão lá são periciados todos? São carros que você sabe a procedência? No estado de São Paulo, você é obrigado a fazer um laudo cautelar para vender o carro usado. Então, eu vou falar de São Paulo, depende... O que é o laudo cautelar? Se foi batido, essas coisas? Não? Você vai em alguns lugares específicos em São Paulo, para quando você vai vender o seu carro usado para um terceiro, para uma lojista, para uma concessionária, ele faz um laudo, ele passa tudo, olha... Esse carro foi batido e está com o chassi amassado, ele faz um laudo cautelar e fala, esse é o carro, desse jeito. E aí cabe você querer comprar ou não. Mas todo carro no estado de São Paulo, eu não vou falar que é no Brasil, porque eu não tenho essa certeza absoluta, mas no estado de São Paulo você é obrigado a fazer esse laudo cautelar. O consumidor tem que pedir o laudo, quer dizer, ele fala, deixa eu ver o laudo cautelar, você vai comprar, ele se mostra, aí diz o estado do carro, se foi batido, se teve alguma avaria. Tá, isso é importante, tá? Ele é obrigatório. Logicamente, se eu fizesse Sérgio, ficar aqui com o meu carro, depende, você não vai me pedir o laudo. Mas se eu for numa concessionária... Se eu te falar o que aconteceu comigo, você não vai saber. Mas peço o laudo, então, sempre quando você pedi, o carro era de um amigo meu sinistrado de enchente. Tá. O carro estava impecável, só que tinha sido sinistrado, e eu descobri porque só uma seguradora fazia. Tá. Que tinha feito, que era Porto Seguro e tal. Então, até de amigo, acho que vale a pena você pedir. Vale, novamente, até você vai fazer, de repente, um seguro num carro usado, provavelmente ele vai pedir para você fazer o laudo cautelar, a corretora de seguro. Ele vai falar, vai em tal lugar, faz o laudo para poder dimensionar o risco que eu vou ter. Isso é básico, mesmo que custe 200, 300, 400 reais, vale a pena fazer, né? Eu não sei nem quanto custa isso. Novamente, acho que estourando não passa de 300. Não passa de 300. E eu estou chutando alto. Tá. Agora, isso é uma coisa, o brasileiro tem duas paixões, comprar sua casa própria e comprar seu automóvel, né? E aí o cara, você veja um crescimento desse mercado com uma taxa de juros no Brasil que é, no mínimo, escorchante, né? É a segunda maior taxa de juros do mundo. A gente é economista, mas a gente não vai falar de juros. Cara, como é que você paga um financiamento de um carro hoje com taxa, que não é 14, né? É mais do que 14, né? Dá o bem como garantia. O crédito tá bom para esse segmento, cara? Existe uma demanda que as pessoas querem carro, né? Então é uma demanda e oferta. Então existe a demanda, as pessoas querem comprar carro. O brasileiro, devido a gente ter sido criado num período de hiperinflação, seja através nós vivemos, os nossos pais viveram, nossos avós viveram, a gente foi bombardeado com isso. E o brasileiro, ele compra conceito Casas Bahia, quer pagar quanto, né? Então ele compra uma prestação. Se a prestação cabe no orçamento, que esse é um defeito, que de repente ele não faz a conta. Quando você for pensar racionalmente, e é o racionalmente, eu sei que existem N fatores, o racionalmente te fala, poupa o dinheiro, coloca numa aplicação, se o juros está alto, aproveita a taxa de juros, coloca no tesouro direto, que vai te dar alguma coisa, e depois de 1, 2 anos, você pelo menos compra ou dá uma entrada melhor, ou você financia melhor esse carro. Esse é o melhor dos mundos, mas existe a necessidade, eu preciso do carro agora para trabalhar, para qualquer coisa, é um sonho, é um desejo, acabei de fazer aniversário, eu mereço
Um carro, eu mereço a pior coisa para você gastar mais dinheiro ainda. Eu mereço um carro, eu mereço uma viagem. E a pessoa acaba gastando. Então, coube na prestação. É uma prestação de 1.000, 2.000, 3.000, dentro do meu orçamento cabe, ele compra a prestação. Esse é um defeito do brasileiro. Mas a inadimplência do segmento, você tem acompanhado a inadimplência nesse segmento de auto? Tem crescido, não? As pessoas estão conseguindo pagar? A inadimplência, geralmente, quando eu falo na inadimplência, a gente acaba acompanhando o atraso e a inadimplência. Tá. É o atraso até de 90 dias e o resto que virou inadimplência. Esse percentual é alto, mas sempre foi alto no setor automotivo, alto dentro do padrão mundial, tá? A gente está falando alguma coisa em torno de 8 a 9, 10%. Então, se falar 10% da carteira está em atraso e inadimplência, eu acho alto. Alto, né? Mas isso explica várias coisas, como o quê? Como a taxa de juros alta. Então eu tenho uma taxa de juros altos porque eu tenho um atraso e inadimplência alta, eu tenho que aumentar custo e tudo mais. E, Rafael, atrás de um carro vem um monte de custo, né? Porque tem IPVA, tem manutenção, tem seguro, tem tudo. Tem toda uma, né? Se tudo correr bem, você tem um custo fixo que está atrelado àquele carro, né? E me diz uma coisa, eu queria saber o seguinte, chinesada está chegando aí, já está chegando, não? Já chegou. Já chegou, né? A gente estava comentando um pouquinho antes que você falou, participação dos chineses no bolo de venda de carros cresceu absurdamente, né? Esses chineses que estão chegando, cada mês ou cada ano chegam 2 montadoras, tem espaço para todo mundo chegar? Eles são realmente, estão revolucionando o mercado? Espaço, cara? Não tem, isso é um fato. Espaço não tem? Não tem, a gente tem um mercado automotivo, vamos lá, esse ano 3 milhões de unidades, esse é um bom mercado, é uma boa cifra. Logicamente, quando a gente falava há 15 anos atrás, projetava-se um mercado de 5 milhões, 6 milhões, mas vai ser difícil, olha a taxa de juros, esse ano tem eleição, a gente não sabe como vai ser o próximo ciclo do Brasil na política econômica e etc. Então 3 milhões é um bom bolo, só que na verdade o que eu tenho mais gente querendo comer, e cada um está perdendo o seu mercado. O chinês, ele chegou numa velocidade que a gente está sempre estudando e tentando entender. Porque quando você pega as marcas chinesas, e aqui pode ser somando uma BYD, GWM, uma JAC, uma Omoda, uma Geely, o que eram essas marcas há 4, 5 anos atrás? No máximo 2% do mercado. Hoje já é quase 20%. Em alguns estados, ele chega a ser 30%, 35% desses novos produtos. Então o chinês ele já veio e ele já pegou o mercado de várias outras montadoras. E um outro ponto, não é uma questão de eu estou importando, sim, todo mundo começa com uma importação, mas eles já estão dando um próximo passo que também foi num ritmo muito acelerado. Então a BYD está montando a fábrica dela, a GWM está montando a fábrica dela, a Geely comprou parte da fábrica da Renault lá no Paraná. A Geely é dona da Volvo, né? Isso. Tá. Mas ela comprou parte da fábrica da Renault em Curitiba para produzir o produto dela. A JAC está fazendo uma joint venture lá em Catalão com a Mitsubishi. Então todo mundo, não estou trazendo o carro importado. Hoje o carro ele vem no sistema CKD, ele vem as peças, a gente monta aqui. Montado aqui. Mas existe um planejamento, principalmente por parte delas, para começar a fazer parte da produção dos carros em solo brasileiro. Então elas vieram, eu não sou uma importadora como foi numa leva de quase 10 anos atrás, quando vieram algumas outras coreanas, como vieram a SsangYong, Mahindra, que traziam carros importados e deu, não deu, foi embora e acabou. A partir do momento que ela vem com investimento, olha, estou montando uma estrutura fabril aqui, a situação é diferente. Aí voltando à sua questão, ela está vindo para pegar um pedaço cada vez maior desse bolo. Se ela e de quem que ele tomou esse mercado? Da Ford que saiu, provavelmente, né? Todo mundo apanhou. Tá todo mundo perdendo Todo mundo apanhou, ponto. Não tem essa assim, alguém salvou, não. Todo mundo apanhou. Aí depende de quem mais perdeu. Fiat perdeu mercado, Jeep perdeu mercado, GM perdeu bastante mercado. Volvo deve ter perdido muito mercado, porque o XC60 era um carro ela muito perdeu, vendido, mas como a Volvo é um carro nichado, ela não é aquele volume significativo. Tá. Você pegar uma GM perder mercado, porque há um tempo atrás a GM era a segunda, terceira maior marca. Você pega 10 anos atrás, a GM era líder de vendas no mercado
brasileiro. Então, ela era líder de vendas há uma década atrás. Hoje, aqui mês de agosto, ela está com uma sexta marca que mais vende. Então, você percebe que no período de 10 anos eu saí de líder e passei a sexta. E sexta traz o quê? Traz uma BID, que está ali brigando para ser a terceira constante. Quem está bem posicionada se mantém é a Hyundai, né? A Hyundai está em quarto hoje, não é isso? Terceiro? Ela está em quarto, quinto. Então, na verdade, ela consegue ainda competir ela um pouco. Consegue competir, ela está competindo, mas é uma das marcas, foi uma das últimas grandes montadoras que entraram no mercado brasileiro e entrou com um conceito mais enxuto na questão da produção fabril. Não é aqueles coisas gigantescas, uma linha de produção mais tecnológica, mais moderna e mais enxuta. Então ela tem um ganho de uma competitividade. O HB20 está nessa conta de quarto lugar da Hyundai ou ele é separado? Não, ele está junto. Está junto. Está junto. Que é o Creta e o HB20, que são os carros mais vendidos ali hoje. Isso, o Creta, o HB20 e o carro novo deles agora, o i20, que chegou. O i20, né? Tá. E agora, o que você explica? Como é que você me explica que uma montadora consegue botar tudo aquilo num carro, televisão, 360, ADAS, num preço tão competitivo? Aonde está o erro das outras montadoras? É um problema do Brasil ou lá fora elas conseguem competir em pé de igualdade? Porque a diferença, se você comparar custo-benefício, e é isso que o brasileiro está olhando hoje, né? Custo-benefício, os carros chineses ganham disparado, né? Como é que eles conseguem essa mágica, cara? Então, a explicação é um pouco longa, mas tem uma explicação mais de Estado, tá? Não é só uma questão de marca. Por que eu estou falando de Estado? Porque quando chegou os carros chineses, a política do Estado, eles tiveram uma política e falaram, olha, nós, China, seremos case de sucesso de carros eletrificados. Ponto. Na China. Estado na China. China. Quer dizer, a China posicionou... Então, ele se posicionou para o quê? Toda pesquisa e desenvolvimento era o quê? Era a questão de carros eletrificados, seja híbridos leves ou elétricos. Então, ele veio se desenvolvendo toda a indústria automotiva nesse cerne, que é o quê? São os carros eletrificados. Ponto. E aí você ganhou escala. Da mesma maneira, quando a gente fala de tecnologia, aonde é feito todos os insumos tecnológicos que nós consumimos? Na China. Então eu estou aqui no principal mercado chinês, com uma escala violentíssima de carros eletrificados, com todos os insumos tecnológicos possíveis, porque todos os chips vêm ali do Taiwan, que ali ele é um pouquinho abaixo da China, que você pega e você gera escala. Eu gero escala na produção, e eu tenho todos os insumos possíveis para poder fazer o carro. Então, o meu ganho comparativo, de repente, com um produto produzido aqui no Brasil, é diferente. Entendi. Quando eu falo aqui no Brasil, provavelmente, no melhor dos mundos, hoje o parque fabril brasileiro de automóveis deve ter uma capacidade, 5 milhões de carros. Tá? Provavelmente, na China, esse número está com alguma coisa em torno de 35, 40 milhões de carros. Então eu estou falando o seguinte, a escala dele é no mínimo, monstro, né? Chutando baixo, 6, 7 vezes maior que a gente, fora a questão de todos os custos operacionais, somente trabalhista. Me corrija se eu estiver errado aqui de novo, tá? Eu percebo o seguinte, todos os carros chineses, ou grande parte dos carros chineses, eles têm o mesmo tipo de motor, o mesmo tipo de chassi, eles ganham, a estrutura do carro é muito similar. O que muda é o recheio, né? Mas é besteira isso falar? Não. Porque o Vertudo é 1.5 turbo. Na verdade, toda montadora é assim. Ela tem uma plataforma, pode ser o carro chinês, o carro americano, o carro europeu. É uma plataforma que ela, de repente, o chassi que ela acaba sendo adaptável, pode aumentar um pouquinho ou diminuir, e ela ganha escala. Então, o objetivo de toda montadora é ganhar escala. Olha, eu tenho que ter uma plataforma que atende 2 tipos de produtos. Então eu vou fazer um sedã com essa plataforma e eu vou fazer uma picape com essa mesma plataforma. E eu estou ganhando produção. Quando eu falo a questão de motorização, eu falo assim, eu quero o quê? Eu quero um carro eletrificado. Então eu estou fazendo também que vai atender todo mundo. E no máximo eu vou dar um pouco mais de potência ou não. Então essa é a geração de escala. Quando você pega uma plataforma, vale para 2, 3, 4, 5, 10 modelos diferentes. É a mesma plataforma, o que vai mudar só o que vai por cima. E aí você me comentou um tempo atrás que você andou de SW4, né? Eu estava falando do recheio do carro, né? Você entra nos carros chineses, o recheio do carro é bom, né? Porque a tela é grande,
computador de bordo é a última geração, luzinha para cá, luzinha para cá. Aí a gente pega carros mais antigos, que custam caro, e aí tem aquele reloginho da década de 30. Por que as montadoras brasileiras não acordaram para isso e não ofereceram um produto mais bem acabado para o nosso consumidor? Se você puder responder também, não sei. Não, o que a gente percebe às vezes como vem essa questão do produto, tá? Então os produtos às vezes ele não foi feito de repente para o mercado brasileiro, ele tem uma característica da onde ele foi desenhado e ele só vem aqui para o Brasil. O que existe, que acelerou demais e o chinês se adaptou muito rápido, é a tecnologia. Uma extensão hoje do seu braço é o quê? É seu aparelho celular. Então, seu celular já é uma extensão do seu corpo, literalmente, tá? E nada mais do que isso, falar assim, olha, essa mesma extensão que é o seu celular, você está disponível no seu carro. Você quer espelhar seu celular, você quer falar, você quer responder mensagens, você quer fazer N coisas. Você quer ligar o carro pelo celular? Você quer ligar o carro pelo celular, você quer fazer alguma coisa. Então, o mercado do Oriente, seja no caso da China, ele já estava mais antenado. E a gente também gostaria disso, é que a gente não tinha demanda para isso. Ou seja, as montadoras elas não vinham com tanto interesse fazer esse tipo de investimento. Como lá a escala é muito maior, como a gente acabou de falar anteriormente, eles já fazem. E aí entra aquele ponto, como eles entraram no mercado brasileiro? O que a gente falou, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, as marcas chinesas eram 2%, hoje é mais de 20%. Por quê? Porque ela tem tudo aquilo que a gente quer. Então, o que a gente quer? A gente quer um iPhone de última geração. Tá. A gente vai nos Estados Unidos, alguém vai me traz um iPhone, porque é aquilo que você quer. Você quer uma coisa mais tecnológica. Aspiracional, né? Aquela coisa aspiracional. É aspiracional, e você fala assim, eu preciso de uma coisa mais tecnológica, de repente, um amigo está indo para os Estados Unidos, me traz um MacBook. E é engraçado isso, né, Rafael? Porque antes o status, aquela questão de ter um carro, né, o XR3, era muito status. Hoje é mais racional a compra do brasileiro, né? Ele procura custo-benefício vis-à-vis. Eu acho que o brasileiro está vendo realmente isso, fazer o custo-benefício. Novamente, a marca chinesa, 5 anos, quase 20% do mercado. É diferente de uma Fiat que fez 50 anos agora, de uma Volkswagen, de uma GM que está 70, que você fala assim, você tem um brand fortíssimo, GM, Volkswagen, 70 anos, uma Fiat 50 anos, você tem uma questão de até apego emocional que todo mundo, seja seus pais, seus avós, da família, todo mundo teve um carro Fiat, Volkswagen, o GM. E aquela questão é, o que eu quero e o que me oferecem está aqui. Uma outra analogia bem simples, vou dar um exemplo sempre de São Paulo, tá? Quando você vai aqui nas lojas de shopping em São Paulo, você teve uma que virou um frisson, que era aquela empresa de telefone celular chinês Xiaomi. Xiaomi, isso. E um bom aparelho. É um bom aparelho, mas alguém já tinha ouvido falar na época da Xiaomi? Eles montaram lojas em vários shoppings, com vários produtos, não só celular, e tá indo super bem. Tem carro, né? E tem carro também. Então é uma questão de, eu queria um iPhone, eu desejava, eu aspirava, mas eu não tinha. Ver um Xiaomi que entrega tanto quanto, ou até mais, dependendo do caso, por que não? A um preço acessível. E a mesma coisa do carro chinês. Eu quero um carro eletrificado, putz, mas eu não tenho 200 mil para comprar, eu tenho 110, 120, por que não comprar o mais barato que é o Mini Dolphin? Eu quero fazer uma provocação, antes de entrar nessa questão do eletrificado, qual é o risco das montadoras tradicionais, que são todas as que estavam, não aguentarem a competição com os chineses? Tá? Eu estou falando assim, nós tivemos a saída da Ford recentemente, né, com 2 anos, 3 anos, até não conte. As outras montadoras podem sair? Porque assim, eu não vejo um caminho para ser todos competitivos. Eu só vou dar uma pequena correção, é que a Ford ela não saiu do Brasil, ela só decidiu não produzir mais no Brasil. Mas o que eu falo, quando eu falo sair assim, então, qualquer uma pode optar por não mais produzir no Brasil, pode. E já aconteceu várias vezes, tá? A Ford é o exemplo mais latente, a gente teve a Ford, a gente teve a Audi, que tinha a fábrica dela... Também parou. Que parou. A gente teve a Mercedes... Não nada Audi aqui no Brasil hoje? Eu acho que o A3 talvez, né? Eu vou ficar nessa dúvida, mas a fábrica dela, ela falou, você tinha a fábrica da Mercedes Automóveis que também foi fechada. Quando você fala de caminhões, a General Motors tinha caminhões
há um bom tempo atrás que fechou a fábrica dela. Sim. Você teve outra de caminhões que é International, que aí essa foi realmente que saiu. Então pode, depende, se começar a não valer a pena o investimento que eu faço aqui para manter uma operação fabril, eles podem mudar o seu tamanho, Tá. como a Ford decidiu fazer sabiamente. Como a própria Honda tirou 2 carros que eram xodó, que era o Civic e o Fit de linha, né? Quer dizer, eles pararam de produzir aqui no Brasil. Eles trocaram, falaram assim, olha, não está interessante ou não está rentável esses 2 produtos, vamos focar em outros. Entendi. É uma questão de política. A Ford é um exemplo máximo, né? Então, eu tirei o K de linha, o K Sedan EcoSport. Que vendia muito, né? Vendia muito, mas não rentabilizava. Então, eu prefiro vender menos de produtos de alto valor agregado que me rentabiliza, tipo uma Range, uma Território, de repente posso trazer até voltar com o furgão deles a Transit, que eu rentabilizo como operação. Entendi. Por mais que é uma Ford, que assim, no final todo mundo é uma empresa. Eu sou uma empresa, o Tami é uma empresa, a gente precisa rentabilizar o nosso negócio. Agora, diz uma coisa, vamos falar um pouco de carro, tá? Quem está vendo a gente quer saber que carro que ele vai comprar. Você tem elétrico puro. Sim. Aí você tem elétrico plug-in, que é bateria, que você coloca para Isso. carregar. Aí você tem o híbrido, que tem a parte elétrica e não carrega, os Corollas da vida, essa coisa tem. Aí você tem o convencional, a combustão. Isso. Não é isso? O que mais que tem? Acabou? Tem mais você tem um elétrico leve que só dá uma ajudadezinha de nada. Me engana que eu gosto. Exatamente. Só para enganar, para pegar o benefício. Exatamente. Né? Você fala que você é um carro eletrificado e eu acredito que não muda quase nada. Você que está especializado acompanhando, o que você olha que é a melhor opção para o consumidor hoje, brasileiro, que mora num centro urbano, qualquer centro urbano? Tá? Aquilo que eu sempre falo, depende muito do seu uso de carro. Se você fala o seguinte, eu sou uma pessoa que roda 10 km por dia, 15, 20, eu acho que um carro elétrico 100%? 100% é ótimo. Às vezes a gente fala assim, mas e se eu quiser viajar, fazer uma viagem longa? A pergunta que eu sempre faço assim, quantas viagens longas você faz de carros num ano? A gente coloca às vezes um problema que às vezes nem existe de verdade, é uma coisa da nossa cabeça. E se eu quisesse ir para o Rio de Janeiro de carro? Aí pergunta assim, quantas vezes você já foi para o Rio de Janeiro de carro? Nenhuma, né? Então você não quer comprar um elétrico, uma coisa que você nunca fez, que você acha que vai fazer. Então esse é o ponto. O carro elétrico, você tem um problema que eu preciso ter um lugar para abastecer. Quando você fala São Paulo, uma grande capital, Rio de Janeiro, que é uma cidade, muitos prédios antigos que eu não consigo fazer a instalação, esse é um problema. Por outro lado, melhor falando, o que mais está crescendo aqui em São Paulo são autopostos de carregamento. Então hoje você consegue chegar num posto, carregar seu carro elétrico com um carregador de alta velocidade. Tá. Então, mas financeiramente é bom, porque é mais cara o quilowatt-hora, né, de postos, né? Ainda vale a pena. Ainda vale a pena? Vale a pena. É assim, se eu não tenho onde carregar na minha casa, você tem um posto de carregamento para fazer esse carregamento em 15, 20, meia hora, ele continua super valendo a pena. O carro, aí você volta assim, mas eu rodo bastante com o carro. O carro elétrico ainda continua sendo interessante, é uma questão só de você fazer um planejamento. Eu vou sair do ponto A ao ponto B. Então eu vou sair de São Paulo, eu vou para Ribeirão. Tá carregado no meu carro? Tá, provavelmente eu vou chegar. E se eu não chegar, provavelmente você já tem alguns aplicativos que você fala, olha, no meio do caminho, você já tem uma opção. Você já tem algumas opções, alguns postos. Então é uma questão de, eu não posso dar um easy ride, né? Aquele assim, vou sem destino. Não, pelo menos você vai ter que fazer um pequeno planejamento. Eu vou daqui para Ribeirão, mas ali no meio do caminho em Campinas, um dia aí eu para uso urbano, com certeza o elétrico seria a opção. Uso seria. Urbano. Vou falar assim, o uso urbano padrão São Paulo, Rio de Janeiro para rodar. O carro é excelente. E aí, e o híbrido plug-in e o híbrido tradicional? Todos são excelentes. Eu falo assim, se você tem a roda pouco, que é um carro mais compacto, pega um carro elétrico. O híbrido plug-in também é uma outra excelente ideia, mas ele tem o mesmo problema do carro elétrico. Eu tenho onde carregar? Entendi. Não tenho, eu também vou ter que ir num posto. Ou de repente, eu rodo um pouco mais, eu quero ter aquela questão do combustível. Perfeito. O carro híbrido sem ser plug-in, exemplo do Corolla Cross ou do Corolla, ele é excelente também. É tudo uma questão de bolso do que você quer. Por quê? Você fala o seguinte,
você pode trabalhar com a parte 100% elétrica desses dois carros lá na cidade, você consegue ter uma autonomia de 80, 100 km, de repente isso para você já é suficiente. Já é o suficiente, e é um carro melhor, você não quer ficar dependente de uma tomada para carregar o seu veículo, mas o ponto é que hoje eu tenho opção do 100% elétrico, de A a Z, do híbrido plug-in. E agora estão entrando os híbridos, os não plug-ins a etanol, né? Está entrando já com etanol, né? O etanol já é o da Toyota. O etanol já tinha, né? Já tinha na Toyota. A GWM lançou também. Está lançando agora, porque na verdade, como ele era importado, ele já era focado mais na gasolina. Eles tiveram que fazer alguma adaptação na fábrica por causa das peças. Então, não existe o certo ou errado. Acho que se você roda muito com o carro, talvez um híbrido como o da Toyota seja uma boa opção. Ou, de repente, se você tem um lugar para carregar, um híbrido plug-in também é excelente. Não, eu rodo mais lugares urbanos, dentro da cidade, no máximo... Mas você acha que essa é uma realidade das capitais ainda? Quando você sai para o interior, você não vê muito esses carros ainda, né? Mas acho que está mais concentrado, né? Então, novamente... As grandes cidades. É o exemplo do que você está aqui. Vamos falar o seguinte, eu vou para o Mato Grosso. São um estado gigantesco, que são percursos longos. Você fala assim, às vezes um carro elétrico não vai funcionar no Mato Grosso. Você até pode ter, mas de repente não é o ideal. Logicamente, é o que eu quero para onde eu tô. Quando eu for para essas regiões agrícolas é diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só para a gente tentar amarrar aqui na sua conversa. Tem muita gente perdendo dinheiro com carro usado, né? Antigamente o carro usado tinha uma desvalorização, 10%, vendo 20%. Sim. Tal. Hoje, cara, os preços dos usados estão despencando, né? Sim, bastante. Então muita gente perdeu. Como é que você explica essa... portanto, meu carro só vale isso, eu paguei tanto, ele está valendo metade. Então, é vantagem comprar o carro por essa situação de desvalorização? Ela vai continuar ou não tem caminho? Tem um carro que vai desvalorizar menos? Não existe um carro que vai desvalorizar menos. Essa questão da desvalorização do carro é uma coisa mais recente nos últimos 2, 3 anos, porque você teve uma enxurrada de carro chinês. O carro chinês, quando ele veio com um preço mais atrativo. Então eu tinha um carro, hipoteticamente, nacional, brasileiro, ao preço de 100, que ok, ele vai dar aquela desvalorização, sei lá, 10, 15, 20%, mas ele 100. Quando entra um carro chinês competitivo com você, a um preço de 85, automaticamente o meu 100, ele vai ter que se recompor. Aquele carro que você comprou. Aquele carro que você comprou. Então, as montadoras tradicionais, uma maneira de evitar perder menos mercado é o quê? É ser mais competitivo, eu dando mais benefício, dando mais desconto, tornando o carro novo dessas marcas mais barato. Se eu deixei mais barato hoje, logicamente que aquele meu seminovo que eu comprei há 1 ano atrás, 2, a desvalorização dele vai ser muito maior. Porque o novo ele cai e automaticamente o dele vai cair mais ainda. Então, se o novo preço diminuiu 10, 15%, você pode ter imaginado que então, o seu seminovo caiu 40%. O que não era normal, o que não era normal, 20%. Porque é demanda e oferta. A minha demanda estava aqui para uma oferta daqui. Ficar atento nisso aí, porque você está comprando um carro hoje que você vai ter uma desvalorização grande. E aí não importa se é chinês ou se não é chinês, aí é o mercado como um todo. É o mercado como um todo. Não posso falar. Assim, as marcas chinesas estão vindo, a gente não sabe como elas vão continuar vindo, ou de que maneira, ou qual é o gás dela para o próximo ciclo. Então, de repente, a gente falou a GWM, a BYD, a GAC, a Geely estão começando a fazer uma produção. Mas será que eles vão vir com força total ou eles vão... E você trabalha também com venda de concessionárias, né? Intermediação de concessionárias. A gente também é sócio de uma outra empresa que é a DBK. Alguém quer comprar uma concessionária, vai lá, procura vocês, e vocês trabalham com todas as marcas? Todas as marcas. Das marcas que estão aí hoje no Brasil, que você... Primeiro, como é que está esse mercado de venda de concessionárias e quais marcas estão sendo mais procuradas para você? Esse mercado de concessionárias, ele está... compra e venda de concessionárias, ele está bem movimentado porque alguns fatores, né? Às vezes eu tenho um bom negócio, um bom grupo de concessionários, mas é o meu grupo de concessionários e o Rafael está envelhecendo, está chegando com 65, 70 anos. Menino ainda, essa idade é menino ainda. É menino, sim, mas ele começa a pensar quem vai tocar esse negócio, porque por mais que eu tenha 1, 2, 3 filhos, um de repente virou músico, um virou advogado, um virou médico, um virou engenheiro e eles não querem nada com isso.
o negócio é excelente, mas é o meu negócio, não necessariamente é o negócio que meus filhos vão querer fazer. E a pergunta que a maioria acaba fazendo é, eu não tenho sucessão, então eu tenho uma boa empresa que de repente quando eu não estiver mais aqui tocando, quem vai tocar? Não tem. Porque eu, teoricamente os meus filhos... Aí ele se desfaz da operação. Ele acaba optando por se desfazer dessa operação. E as concessionárias estão lucrativas? Porque eu não sei se... Porque a percepção que eu tenho, não se ganha dinheiro com carro novo, né, com a venda do zero. Uma margem pequena. É pequena, você ganha com todos os valores agregados, né? Então eu ganho muito com serviços de oficina, eu vendo com serviços agregados, vendendo acessórios, fazendo seguro, retorno financeiro, venda de cota de consórcio, ele ganha com tudo. Esse então, pacote, né? Uma concessionária é aquele assim, a gente imagina sempre a compra e a venda de carro, mas ela tem um leque gigantesco para poder se rentabilizar. O negócio de concessionária é bom. Mas como todo negócio, ele tem um custo elevadíssimo. E para eu começar a competir com o custo, porque a gente tem cada vez mais tecnologia, quando a gente fala carros eletrificados, só para eu montar uma oficina para atender um carro eletrificado, o investimento é altíssimo. Então o que a gente fala, o custo de observância de uma concessionária é cada vez maior. E como é que eu faço isso? Eu tenho que diluir isso num grupo. Eu, com uma loja, meu custo é alto. Mas se eu tiver 2, 3, 4, 5, 6, eu vou diluir. É a mesma coisa que franquia também, né? Exatamente. E aí, quando eu tenho 10 concessionárias, para eu ter a 11ª, a gente brinca, é tipo plug and play, né? Eu compro, plugo aqui no sistema, eu já diluí o custo e eu começo a rentabilizar. Quanto custa uma concessionária hoje? Depende do volume, depende da marca, depende da... 1 milhão, 5 milhões? A gente, na DBK, a gente já fez negócios até para ajudar uma pessoa que o pai faleceu, que ficou de espólio, pequenininho, de quase 2 milhões, e a gente já fez negócio de quase 150 milhões. Então, se eu falar assim, de 2 a 150 milhões, sim, nós na DBK trabalhamos com todo mundo. Depende do negócio. Tá. Agora, para a gente encerrar, dois aspectos. Eu quero saber se alugar carro é uma boa ao invés de comprar, dado que os preços dos seminovos estão despencando, sim, as pessoas estão perdendo mais na revenda, né? E que carro que você tem? Quando a gente fala de locação, eu acho que sim, novamente, aquilo que você falou um pouco atrás, né? O brasileiro ele tem dois grandes sonhos, que é a casa própria e o carro. Então, se é o meu sonho ter o meu carro, eu não vou discutir com você, tenha. Realize seu sonho, tenha. Se você for uma pessoa um pouco mais racional, colocar tudo na ponta do lápis e ver, você vai ver que, de repente, fazendo a locação de um veículo, ele é mais racional. Mas eu tenho entre o racional e o sonho. E eu nunca vou brigar com o teu sonho. Se o teu sonho é esse, tenha. Tanto que essa é uma tendência global de todas as montadoras. Então, eu vou dar um exemplo. Você, dependente da cidade que você esteja, você está andando na sua cidade concessionária. Se você passar por uma concessionária Toyota, qualquer uma, você tem o totem, está escrito aqui Toyota, e logo embaixo da Toyota está escrito quinto, de toda a concessionária. Aí você pergunta assim, o que é o quinto? É a empresa de locação da Toyota. Então, toda a concessionária Toyota já virou indiretamente uma locadora de veículos. Tá? Aí fala assim, mas eu quero, não fazendo mexer, mas eu quero um carro Toyota, uma Hilux, tanto faz. Você fala assim, você pega e se aluga dentro da concessionária Toyota, eu quero fazer um plano de 30 dias, um ano, 2 anos de um veículo que você pega na concessionária. Então, você percebe que essa é uma tendência global. Então, toda a concessionária Toyota que você estiver andando na rua, você vai ver o totem Toyota, embaixo está escrito o quinto é a locadora. Aí você paga um aluguel e não paga mais nada. Exatamente. PVA, como seguro, se eu fosse numa Movida, numa Localiza, etc. Eu só estou dando uma tendência global, porque uma montadora, no caso da Toyota, ela tem, e quando você estiver andando na rua, você vai ver o totem, você vai ver assim, é uma locadora ali. Vale a pena, então, financeiramente? Emocionalmente não, mas financeiramente? Assim, eu acho que o emocionalmente... Depende. Se é um desejo seu, tem esse desejo. Se não for o desejo, se é uma coisa racional, seja racional e faça uma locação. E o carro que você tem? Eu tenho um Tigo 7. Rafael, eu queria super te agradecer, a conversa foi ótima, depois eu vou querer fazer um programa só sobre concessionárias, explicar como é que funciona esse mercado, porque tem muita gente que está pensando em abrir negócio, ou sucessão, né? Sim. Que pode ter interesse. Super obrigado. Olha, se você gostou do conteúdo, a gente falou de carros, esse é um mercado que eu sou apaixonado, eu adoro, acompanho bem. Eu tenho um GWM, estou muito feliz com o carro também. É uma compra racional, ele é econômico, ele não dá problema no dia a dia. Enfim, cada um tem que saber onde dói o seu calo e
como é que você quer resolver. Mas tem muita opção. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se gostou, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Super obrigado, Rafael. Imagina, Valeu. que eu agradeço, Sérgio.